Aproveitando o ensejo, hoje eu vim responder comentário de muitas pessoas, tá? Algumas foram perguntas, outras foi só afirmação, comentários. As pessoas costumam fazer vários comentários. Irei falar de alguns comentários que estou lembrando aqui no meu miolo. É referente eu ser uma pedinte descarada no quesito não ter, não é que eu não tenha filtro, negrada. É que eu prefiro não usar o filtro. E por isso, a verdade é que a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para a verdade. Não importa se é a verdade delas ou a verdade do outro. Elas não estão preparadas para nenhum tipo de verdade. Ah, Giza, eu discordo. A pura verdade é essa, querida. Veja bem, vício de linguagem. Quando você, darei um exemplo aqui clássico, olha. Imagine quando você quer conquistar alguma coisa. Eu estou falando do fraco e oprimido. Como que ele se comporta. Quando você quer conquistar alguma coisa. Você lutou por aquilo ali, lutou, aí você vai e conquistou. Depois que passa ali a euforia, o êxtase de tudo que você percebeu, conquistou, o que você pensa? Você pensa no declínio. Ai, será se eu vou conseguir isso? Ah, o que irão pensar de mim? Ah, será se vale a pena? Ah, se, macho, é tanto é perturbador. E o que quer dizer isso? Que você não está preparado. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa não vai, conquistou, mas desiste. Por quê? Por medo de enfrentar o julgo do outro. Então, aí é um estilo clássico daquelas pessoas que não estão preparadas para a verdade. Ela conquistou aquilo ali. Só que como ela tem que enfrentar o outro, o julgo do outro, ela desiste daquilo que ela queria. Por quê? Porque ela não está preparada para a verdade dela ou do outro. Mas o que irão pensar de mim? É clássico isso. O que irão pensar de mim? Então, eu dei esse exemplo para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Então, como não é que eu não tenha filtro, eu tenho filtro, só prefiro não usá-lo. E isso não é uma coisa que partiu, começou de 20 anos atrás para agora. Não, isso foi sempre. Sempre eu fui assim. Eu fui uma criança que... Eu não vim contar minha biografia, eu vim contar algumas coisas aqui a respeito do filtro. Então, eu sempre me identifiquei com isso. Eu percebi que eu era uma criança totalmente diferente, não das outras crianças, da humanidade, dos adultos, da humanidade. Eu percebia que eu era diferente. Porque enquanto eu via muitos dissimulando ali, eu ainda não sabia que a colocação era dissimular. Mas enquanto eu via muitos com esse comportamento, eu me destacava. Eu dizia, eu não sou como essas pessoas. Porque eles, sendo adultos, eles agem assim. E eu, sendo criança, eu não ajo dessa maneira, nem como as outras crianças, nem como os adultos. Por que eles não fazem isso? É claro que hoje eu sei que isso chama, entre outras coisas, hipocrisia. Desvio de caráter, podemos usar muitas coisas, mas a hipocrisia dá certo. Então, isso é muito bom. Para mim, tudo tem seu lado positivo e negativo. O lado negativo para mim, de não usar o filtro, é o quê? É que às vezes eu deixo de ganhar dinheiro por isso. Para mim é o único lado negativo, é esse. É, Giz? É. Só que, como eu amo as demais coisas que isso me proporciona, para mim é irrelevante, apesar de amar o dinheiro. Mas eu jamais trocaria o dinheiro para não usar o filtro. Não, porque é liberdade, é gostoso. O fato de eu não usar o filtro afasta as pessoas maléficas de mim, do meu convívio. Não estou falando da internet não, porque isso aí a mim não interessa. Não estão no meu convívio. Esses palhaços que ficam aí atrás de mim, igual encosto, não estão no meu convívio. Elas não convivem comigo. Na verdade, essas pessoas nem me conhecem. Elas acham que me conhecem, mas não.
Elas só estão aí para falar da dor dela usando meu nome. Elas não me conhecem. Estou falando do meu convívio. É por isso que eu não tenho amizades, não, Giz, não. Preferi não tê-las. Porque para se ter amizade, você tem que dissimular. Na maioria das vezes. Se não for uma pessoa que se identifique com a ausência do teu filtro, você jamais terá amizade. Não, não. Se ela for uma fraca e oprimida, você jamais terá amizade com ela. Se você resolver ser como você é, não usar seu filtro. Voltando. Então, eu lembro de quando eu era criança, eu entendo vocês aí que se assustam, ficam assustados mediante essa minha conduta de não usar o filtro. Ser sincera ao extremo, autêntica. Como eu disse, isso acarreta muita coisa negativa para muitos que são fracos e oprimidos, que prefeririam não usar o filtro e tudo e tal. Mas para mim, apesar de ter muitos lados negativos, isso para mim é totalmente positivo, tirando o aquisitivo. Então, eu entendo vocês, tá? Eu entendo. Eu sei que isso é assustador. O que quer dizer? O que é assustador? É o desconhecido. Desconhecido é tudo aquilo que você não conhece, você não sabe a essência, porque essência é ciência. O que é ciência? É quando você se aprofunda em qualquer coisa, chama-se ciência. Você se aprofundar naquilo ali, naquele estudo e conhecer a essência. Essência é significado de ciência e o inverso usa-se. Então, quando você não tem a essência, o conhecimento daquilo ali, você se assusta. Porque tudo que é desconhecido, você se assusta, você não sabe do que se trata, você fica assustado. Então, muitos se deparam comigo e se assustam, eles se afastam. Porque, vixe, que isso, tudo e tal. Ai, chama de mal educada. Pessoa intrometida, mas não é isso, cara. A pessoa só é diferente daquilo que tu tá hábil a usar. Que é o quê? O ser humano, a maioria dos fracos e oprimidos estão hábil a usar o quê? A dissimulação. Por mais que esteja feio, diz que tá bonito, porque ele não quer lidar com o outro face a vida. Não quer desagradar o outro porque ele tem algo a ganhar. Então, eu entendo, não é só vocês aí não, é tudo. Especialmente a minha família. Eles se assustam. Não refiro-me à família constituída por mim. Refiro-me à família onde eu nasci. Meu pai, minha mãe. Eles se assustam. Lembro-me, nós éramos de uma família circense. Lembro-me, eu pequenininha no circo, perturbador, mas na verdade esse era um dos motivos pelos quais eu era espancada. Era muito isso também, devido não ter o filtro. Para vocês terem uma ideia, lá atrás, se eu preferia continuar usando o meu filtro, mesmo levando os sabacuzinhos que eu levava, vocês acham que eu irei deixar agora? Depois de uma cabra velha encaliçada? Jamais. Então, lembro-me de uma vez, darei alguns exemplos aqui para vocês. Eles viam isso como falta de respeito. O povo fraco e oprimido são assim, eles veem isso como ausência de respeito, uma pessoa desrespeitosa. Acham uma criança desrespeitosa. Viam isso como uma pessoa desrespeitosa, uma criança desrespeitosa, uma criança sem educação. Mas se eu não me via assim, por mais que eu não sabia essas colocações, como hoje não tinha argumento para tal evento, ainda assim eu não me via dessa maneira defeituosa. Eu só via adultos que não sabiam lidar com a verdade. E mesmo que eu tivesse argumento naquele tempo, eu não iria falar, né? Eu queria continuar com a cabeça em cima do pescoço. Veja bem, uma vez, lembro-me claramente, chegou uma visita no circo, as parceiras da Isa. Chegou uma visita no circo para passar mais de uma semana, né? Ela e outras pessoas, ela no circo, tudo e tal. E eu sempre fui uma criança que eu gosto, um ser humano que eu gostava de ouvir. Porque ouvir os tolos e os sábios traz clareza para aquele que quer, que tem um desejo férreo em aprender. Se você escuta os sábios e os tolos, você adquire clareza quando você tem vontade férrea de aprender. Então, eu sempre gostei de ficar ouvindo. E certa feita, estava essa pessoa no circo, eu não lembro o nome dela, deitada na rede. E era uma pessoa muito preguiçosa. Muito preguiçosa.
e abusada, no quesito de abusar da hospitalidade. E a Isa estava conversando com ela, tudo e tal, e ela queria tudo nas mãos, tudo na mão, cara, tudo ela queria nas mãos. E eu lá observando a conversa delas duas, né, vendo lá o nível de hipocrisia do povo, estava estudando a mente do povo, não sabia que o nome seria esse, mas eu estava estudando a mente do povo. Aí eu já estava de saco cheio, né, dela tanto me pedir para ir fazer favores para ela. Aí teve um momento que ela disse assim, aí pega uma água para mim. Eu já tava cheia, mano. Mulher, só faltava pedir pra eu enxugar depois da xixada. Tu é doida? Aí eu perguntei assim pra ela, sério. E a Isa assim do lado, né? Perguntei assim pra ela, por que você não levanta e pega a sua água? Você está querendo tudo nas mãos desde o dia que você chegou aqui. Por que você não levanta e pega a sua própria água? Sempre fica pedindo para que o outro faça. Eu perguntei desse jeito pra ela, porque eram as únicas palavras que eu conhecia, era muito criancinha. Aí a Isa olhou pra mim e disse, que absurdo, vai logo, com aquele olhar lá. Eu não lembro se dessa vez eu levei algum coice, eu realmente não lembro, mas eu imagino que não, porque geralmente ela não me açoitava na frente das pessoas. Porque não era um açoite normal, era uma coisa assim de outro mundo, né? Não era só, vou pegar aqui na sua orelha, não vou lhe dar um sabacu para você sentar, não era só isso, era coisa de doido. Então eu imagino que dessa vez eu não levei nada. Aí eu disse, eu já tava de saco cheio, eu disse, mas ela fica só pedindo, aí ela, vai logo. Eu fui, mas eu disse aquilo que eu queria dizer. Vocês estão entendendo? Então ela via isso como algo desrespeitoso e não é. Eu falei com um tomzinho suave, bacaninha. Por que você não levanta e pega a sua água? Desde que você chegou aqui, você fica só pedindo deitada nessa rede. Porque você, se fosse hoje, eu diria, vai te lascar, desgraça. Levanta e pega a tua água, mulher. Tu é doida, eu não sou tua empregada, não. Que insulto. Eu diria isso, mas foi uma das vezes, né, que eu usei assim. Outra vez eu estava... Por quê? Porque eu não gostava. Tem que falar, macho. Eu tenho boca pra falar. Então a Isa via isso como uma ausência de respeito, né? Como uma criança sem educação. Mas não é, cara. Foi uma pergunta simples. Outra vez o meu pai... Eu tinha uma avó, a mãe do meu pai, já faleceu. O nome dela era Emiliana. Ela morava em Goiás, né? Igual meu pai. Nunca a conheci, só por fotos. E o meu pai, toda vez que ele ia ligar para ela, né? Eu criancinha, então ligação cara, ele não ligava todo sempre, era, sei lá, a cada 3, 4 meses. Ele demorava, mas de vez em quando ele ligava, de vez em nunca ele ligava. E ele queria sempre estar levando a mim e a meu irmão para falar com ela. Eu nunca conheci. E eu sou uma pessoa que eu amo a humanidade. Infelizmente, eu tenho compaixão pela humanidade. Se eu passar ali e ver uma pessoa que está precisando de alguma coisa, se eu puder, não for me fazer falta, eu ajudo aquela pessoa. Não porque eu seja boa, mas que me faz bem fazer aquilo ali. Eu faço por mim, não por ela. Como toda a humanidade, só não reconhece porque dói. Então, mas tem as pessoas que eu gosto de estar, eu não gosto de estar com muita gente, e tem as pessoas que eu aprecio. Não é porque eu tenha reciprocidade para a comunidade que eu vou apreciar todos. Não, ao contrário, só tenho reciprocidade que era amenizador. Mas eu não quero essas pessoas perto de mim. Não as quero no meu convívio. Não diz, não. São poucas pessoas que eu quero no meu convívio. E especialmente as pessoas que eu não conheço. Eu não conheço porque eu manteria contato com essas pessoas. Contato que eu digo é intimidade. E, como eu disse, eu nunca conhecia a minha avó. Então, toda vez que ele ia, ele me levava, tudo e tal, levava meu irmão. Aí eu não queria, mas o povo ficava obrigando, né? Porque os filhos, não existe democracia naquele tempo, nós ali, não tinha democracia, era só ditadura.
Eu não queria mais ir, eu não queria, né? Eu já tinha dito pra ele uma vez que eu não queria mais ir. Olha, eu não quero ir não. Uma vez, aí ele insistindo. Aí dessa vez eu tava de saco cheio já, macho. Aí ele disse, vamos lá, se arrume, vamos lá que iremos ligar pra vovó. Aí eu disse assim, eu não tenho nada pra falar. Não, eu não quero ir não, eu não tenho nada pra falar pra ela. Ele olhou pra mim, ele ficou chocado. Eu disse, eu não vou. Não, eu disse, eu não quero ir, porque eu não tenho nada pra falar. Aí a Isa olhou assim pra mim e disse, que isso, mulher? Eu disse, é a verdade, eu não tenho nada pra falar. É uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu não converso sempre, que eu não conheço, não tenho nada pra falar e não tenho vontade de conversar com ela. Eu não lembro se eu acabei indo, porque se eu fui foi porque é obrigada. Eu não lembro, mas dessa vez eu não levei nenhum cascudo não. Eu lembro perfeitamente, não levei dessa vez, mas ele ficou chocado. Então, eu estou falando isso porque eu entendo a maneira que tanto as cabritas lindas ou alguma palhaça fica chocado às vezes com as coisas que eu digo. Migrando, eu quero dizer para vocês que cada ser humano ele é diferente. E que eu amo esse meu jeito de não ter filtro, porque as pessoas que não apreciam isso, elas vão logo para longe e não fica me enchendo. Entende? Então, se você não aprecia assim, eu dou uma dica pra você, não venha mais aqui, cara. Eu já falei tantas vezes, por que você vai em um lugar a qual você não se sente confortável? Aí depois as pessoas não sabem lidar com a verdade sua e do outro, fica dizendo, ai, é desrespeitosa, é sem educação. Não, você que é debilitada, tá na decadência, no declínio, não sabe lidar com a verdade sua ou de qualquer outro. E fica culpando a mim ou o resto da humanidade, Deus e o mundo, só duas pessoas, pelo seu declínio. Vai se lascar. O que eu posso fazer? Obrigado, carinho, beijo. Espero que vocês tenham entendido. Giza ama, é nóis.